grande polêmica do tratamento da hipertensão. Talvez seja a grande polêmica, que é exatamente qual que é o alvo pressórico, qual que é o nosso objetivo quando a gente vai tratar uma pressão arterial elevada, como a gente tem nesse caso. Isso, na verdade, existem várias recomendações diferentes e nesse vídeo, no Revisando com Questões de hoje, a gente está no início de 2020, a gente vai se ater a basicamente duas grandes recomendações que são as mais cobradas em prova de residência. A primeira delas é a recomendação da AHA, que é a American Heart Association, a principal associação de cardiologia do mundo, que tem uma nova diretriz que foi lançada em 2017. Todo ano ela tem pequenos ajustes, mas é a principal recomendação para o tratamento de hipertensão arterial no mundo. Então é muito importante que você saiba essas diretrizes. E a segunda diretriz é exatamente a diretriz brasileira de hipertensão arterial. A última diretriz foi a 7ª diretriz brasileira, aconteceu lá em 2016 e ainda é o último documento oficial das diretrizes brasileiras a falar sobre hipertensão arterial, então é mais um documento importante. E aí, o que diz cada uma dessas referências sobre o alvo pressórico de um paciente com hipertensão arterial? O primeiro ponto eu queria que você já entendesse, e aí é importante, se você entender, você vai precisar decorar muito menos informações, você já tem que entender que as diretrizes da AHA, da American Heart Association, elas são mais rígidas do que as diretrizes brasileiras. Isso acontece porque nos últimos anos houve um acúmulo de evidências demonstrando que quanto menor for a pressão arterial do seu paciente, quanto mais agressivo for o seu tratamento da hipertensão arterial, melhor é o prognóstico do paciente. Então, menor é o risco dele desenvolver as doenças cardiovasculares. É claro que isso não acontece a nenhum custo, pelo contrário, existem os efeitos adversos das medicações, existem os efeitos adversos do acúmulo de medicações para o paciente que usa mais de uma, mas, na verdade, nos últimos anos há um acúmulo de evidências demonstrando um benefício de um tratamento mais agressivo. Toda a diretriz da AHA vai ser uma diretriz mais rígida do que as diretrizes brasileiras atuais. Qual que é o alvo pressórico segundo a Associação Americana de Cardiologia? Você vai ter como objetivo, na grande maioria dos pacientes, na grande maioria das situações, você vai ter o objetivo de trazer a pressão arterial do seu paciente para valores menores do que 130 por 80 milímetros de mercúrio. Então, pressão arterial menor do que 130 por 80 milímetros de mercúrio vai ser o alvo pressórico para a grande maioria dos seus pacientes. Já no caso das diretrizes brasileiras, aí vai depender do risco cardiovascular do seu paciente. Se o seu paciente tiver um risco cardiovascular alto, a meta vai ser exatamente igual à da AHA. Vai ser uma pressão arterial menor do que 130 por 80. Isso por quê? Porque quanto maior for o risco cardiovascular do seu paciente, maior também vai ser o benefício do tratamento dessa pressão arterial elevada. Isso parece óbvio e até é um pouco óbvio realmente. Se o seu paciente tem um grande risco de ter um infarto, de ter um acidente vascular encefálico no ano seguinte, maior vai ser o benefício que você vai dar para esse paciente se você tratar agressivamente a hipertensão arterial dele. No caso das diretrizes brasileiras, se o seu paciente tiver um risco cardiovascular elevado, a meta vai ser uma pressão menor do que 130 por 80. E se o seu paciente tiver um risco cardiovascular baixo ou moderado, a meta vai ser uma pressão menor do que 140 por 90. Então existe essa variação